O campinho já tá aí na sua tela. Nossa, esse campinho hoje, hein? Esse campinho hoje promete ser tão histórico quanto aquele campinho que o Samuel mudou até no aquecimento, você lembra? O Samuel escalou, não gostou da formação. Vai ser a regra aí, Valor. Vamos estabelecer uma regra? Como é que vamos fazer, hein? Não, trabalhar dentro da ideia do treinador, não? Pensar com a ideia do Adenor. É isso aí, Pedro. Boa, muito bem. Grande Pedro Torres. Esse é um homem. Tá aqui. Eu sou treinador adjunto, Pedro. O que você falar, eu vou só distribuir os cones aqui no campo, viu, prof? Vamos começar então. Bom, começar de onde não tem dúvida, né? Cássio no gol. Sim. Sem dúvida. Lateral direito. Vamos com o Fagner, né? O Cauã Moraes. O Cauã... Fagner, né? Isso. O Cauã, ele tem chances de ser relacionado, né, ô Samuel? O Cauã Moraes. E precisa até, né? Deve ser relacionado, né? Daqui a pouco a gente vai ver a lista completa, Valu, na chegada do Cruzeiro ao hotel. Assim que terminar a live, eu saio daqui do aeroporto Santos Dumont e vou lá para a porta do Windsor Leme, né? Onde o Cruzeiro vai ficar concentrado. E aí vamos saber todos os atletas. O Cruzeiro até postou ali uma foto, mas aí a foto tem Gerson, Pereira, Kaique e Vidalba. Pelo menos esses aí estão, né? Estão bem. O Vidalba tá bem, né? Desses aí, o Gerson também tá bem. E o Kaique não tava, né? O Pereira também não. Desses 4 aí, 2 estavam e 2 não. E Vidalba tá com um sinal de positivo ali. O Gerson com um sorriso também, um sinal de positivo. Então, só assim pra gente saber a lista dos relacionados logo mais. E vamos ter aqui na Samuca TV, claro, o vídeo aí no canal e também no nosso Central da Toca. Mas deve vir para ser opção, né? O Cauã não joga desde quando? Desde aquele jogo do Betim também, né? Que aí ele ia ser titular contra o América e acabou tendo um edema muscular, né? Isso aí. É isso aí, Samuca, desde aquele período. O Vidalba, que se você pegar o controle no momento que o Vidalba tiver com a bola sob seu domínio, né? E der meia lua para trás e apertar o chute, é chute giratório, viu, gente? Só tem 3 caras que fazem isso no mundo. Quem? Ryu e Vidalba. Mas vamos seguir com a escalação aqui do nosso campinho. O zagueiro pelo lado direito, Fabrício Bruno. Pelo lado esquerdo, Lucas Vidalba. Isso. E fechando a defesa... Correto. O Kaique. Isso. Que nas imagens lá, o Samuel falou do joia e do sorriso, o Kaique tá lendo um livro. O homem... Aliás, no packzinho apareceu o bigode, deu lugar pro campeão, né? Ali, né? Do bigode Boa arte. Boa. Meio campo. Lucas Silva. Matheus Henrique. Acho que não tem... Estamos indo com a cabeça do senhor Adenor. Me surpreenderia muito se fosse o Wallace. Depois que a gente deixar o campinho montado... Estamos indo o que você falou, Valor? Não. Oh, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mas que isso? Estamos indo Que isso, aí? Estamos indo com a cabeça do Adenor. Eu tô indo com a cabeça de ninguém, não. Tá, não? Samuel, eu tô indo com a cabeça do Adenor. Eu não tenho problema, não. Vou com a cabeça Vai lá, então. Vou, tô indo. Ok, não tem problema, não. O meia, pelo lado esquerdo. Gerson. O Pedro desmontou. É Gerson, Samuel. Gerson. Boa, Gerson. Pelo lado direito. Lado direito. Christian. Centralizado ali. MP Zudo,
que é MPzuda, a esposa falou, a esposa manda, né? Falou com você lá, Samuca. Liberou, acabou. Liberou, acabou. MPzudo. Veio o decreto. Já era. E comando de ataque. Nem Servídia Real. Aí nós vamos de acordo com o Adenor ou com a nossa vontade, né? Vamos seguir com a cabeça. Vamos seguir com a cabeça do Adenor. Será que o Adenor não vai pensar nisso, não, hein? O cara não joga desde 1 de fevereiro. Cara, ele vai precisar. Ele não pode deixar o Léo Pereira e o Léo Ortiz. E o Chico não vai aguentar, né, velho? Tem que ter uma pressãozinha ali, porque senão vai ficar muito fácil para os caras construírem, né? E se o Adenor pensar... Já sei o que você vai falar. Que, por exemplo, até falei com o Pedro aqui em off, o Flamengo sofreu muito naquele jogo com o Estudiantes, sabe? Com um atacante que não era móvel também, que não pressionava a saída de bola do Flamengo. E eu acho que o aspecto... Na Recopa também, né? Contra o Lanús. Perfeito. Um centroavante eu pesado. Acho, tá? Não é o que eu gostaria. A gente está tentando fazer um exercício de construir aqui uma linha de pensamento conforme pensa o técnico Tite. Que, além disso, a questão experiência pode acabar pesando. Repito, pessoal, não é minha preferência. Depois até do campinho pronto, a gente pode fazer o exercício, Samuel e Pedro, o que vocês alterariam, quais alterações vocês fariam de acordo com o pensamento de cada um aqui a gente pode fazer. Mas, por enquanto, é o exercício de tentar imaginar dentro de uma linha do que o Tite faça. Eu acho muito difícil ele abrir mão do Chico da Costa nessa escalação inicial, Samuca e Pedro. Pode ir, Pedro. Não, achei que ele falou, eu achei que ele ia seguir a ordem. Um minuto de silêncio. Mas assim, eu concordo, Valu. O Flamengo teve uma dificuldade, né, para encarar noves ali que sustentam muito mais a linha, que geram esse desconforto, tanto no Léo Ortiz quanto no Léo Pereira, inclusive até pela forma de... E aí eu tô falando do recorte que a gente tem do antigo treinador. Até pela forma de marcação do Flamengo, né, no que diz respeito à última linha ali, eles tiveram problemas contra o Estudiantes justamente por isso. Então, contra o Lanús também, por uma questão de definição ali, de defender por zona, quem defende qual espaço, mas não sei se seria interessante justamente por esse outro aspecto que o Samuel apontou. São dois jogadores que, quando eles têm conforto para poder construir as jogadas, e aí principalmente o Léo Ortiz, porque eu acho que o Léo Pereira é muito mais um cara da condução. Ele vai pegar a bola e vai tentar levar a bola ali arrastando o adversário e chegando até avançar a uma situação onde ele possa colocar o time dele o quanto antes no último terço. O Léo Ortiz não, é um cara que às vezes constrói muito mais com passe, com uma bola rasteira ou uma bola lançada pelo alto. Então esses caras eles não podem ter conforto para jogar, porque aí você passa a dar ao adversário mais opções de construção. Para além dos volantes, para além de um cara como o Rascaeta, para além de um cara como o Carrascal. Então, pensando nisso, eu acho que o Cruzeiro poderia optar pelo Ney Servídia Real. De novo, acho que o Chico da Costa vai entrar ao longo da partida, e até entendo, tá, caso ele seja ali escolhido ao longo da partida, mas para começar o jogo, eu acho que pensando nessa questão física, o Tite tinha que levar em consideração aí, ter em conta a entrada do Ney Servídia Real como titular. É isso. E aí? A gente precisa de escalar. E só abrir um parêntese rapidamente, muita gente falando aqui no chat, o Caio Jorge desmentiu lesão numa publicação, enfim. Gente, mas o Caio Jorge, ele está fora do jogo de amanhã, tá? O Samuel Venâncio já trouxe aqui. O valor. Oi, diga lá, Samuel, melhor você. É porque tem uma diferença, né? Lesão, Isso. Um trauma, um incômodo, um edema muscular, uma lesão muscular, estiramento muscular, os termos, né? Então, se você tem um trauma e que não apontou algo mais sério assim,
você tem um trauma, vai tratar aquele trauma para voltar o mais rápido possível, né? Então, por isso, né, que, por exemplo, você tem uma lesão muscular, você não consegue voltar em uma semana, né? Se você tem um edema, a chance é maior. Então, foi um trauma no pé e já fazendo tratamento intensivo aí para ficar à disposição para o domingo. Valor. Boa. E lembrando a galera aqui do chat também que Bruno Rodrigues não é opção, gente. Bruno Rodrigues também teve um estiramento na coxa direita. Havia até muita gente falando, tem gente machucando demais. Gente, quando o jogador passa pela situação que o Bruno Rodrigues está vivendo, de ficar 2 anos inativo, na volta é absolutamente normal que ele vá ter ali algumas lesões não muito sérias, mas por conta de desequilíbrios. Não adianta o pessoal falar assim, fica treinando então e fazendo o fortalecimento até equilibrar. Só vai conseguir o condicionamento final e o equilíbrio jogando, situações de partida. Então é por isso que não fica também à disposição. Fechamos então com o Chico da Costa no comando de ataque. É isso, senhores? Acho que sim, né? É isso, né? Não é o que eu quero, mas pode ser o que vai acontecer, ô Valuzoca. Boa. Agora, ô Samuca, com o Chico da Costa fechando aí e esse cruzeiro que a gente está montando, o que você, Samuel Venâncio, faria de diferente, além do ataque e outros setores, você faria algo diferente, Samuca? O Valor, eu acho que já são muitas ausências, né? Eu faria aí a opção, o Bruno Rodrigues de falso 9, se ele tivesse bem. Agora, o Gerson voltou rapidamente depois daquela pancada. Mas também não dá para você deixar fora mais jogador, né? E é um jogo fundamental pro Cruzeiro. Eu, com sinceridade, não consigo. Ganhamos o Campeonato Mineiro no domingo, vencemos o Atlético Mineiro, importante. Eu não quero ver uma derrota, acho que ninguém quer, né? Então, e eu não vou conseguir normalizar a gente vir ao Rio de Janeiro e pela situação de tabela, tava desfalcado e perdemos. Perdemos, gente. Vão ser 2 pontos em 15, né? Então, a turma vai ter que tirar um coelho da cartola aí para pelo menos pontuar, velho. Hoje o cenário, ele aponta para uma necessidade do Cruzeiro vencer o Flamengo no Maracanã. E tomara que vença, né? Porque aí eu vou falar, a semana pode ficar de um jeito que ninguém imaginava, né? Com o título estadual diante do Atlético Mineiro, uma vitória contra o Flamengo e podendo fechar com uma vitória contra o Vasco, velho. Aí sim, eu acho que todo mundo ia... Novos tempos. Aí eu acho que dá pra gente pensar nisso, né? Mas agora, com essas baixas aí, meu amigo, a turma vai ter que se entregar muito para fazer um grande jogo aqui diante do Flamengo. Então eu não mexeria tanto assim não, Valor. Porque, por exemplo, coloca o Cauã, tempão que não joga. A zaga não tem que mexer, lateral esquerda também não. O Christian, traz o Christian para dentro, ao invés de colocar com o Matheus Henrique, e coloca um Beirada, coloca um Arroio, por exemplo. Mas o Christian por dentro não me convenceu ainda também, né? Tá muito adaptado lá pela direita. Então, na escolha que eu faria aí era o Neisser começando na vaga do Chico e o restante é isso aí mesmo. Boa, perfeito, Samuel. E você, Pedro? Não, eu também iria nessa formatação que a gente desenhou, né? Assim, só com o Neisser na vaga do Chico da Costa. Mas aí, quando o Samuel estava finalizando ali, eu pensei num outro cenário, né? Pensando aí nas ausências no setor ofensivo. Não acho que vai acontecer, tá? Mas Lucas e Gerson formarem a dupla de volantes e o Arroio for entrar ali como um ponta pela esquerda, né? E Christian na direita, Arroio na esquerda, e o Chico ou o Neisser mais avançado. Não acho que vai acontecer, tá? Mas o Lucas já foi experimentado, não com o Tite, mas já foi experimentado
como primeiro volante. Não seria a minha opção, acho que dentre as opções a ideal é a do Matheus Henrique, mas acho que depois disso que o Samuel apontou aí, eu acho que não é um cenário também a ser descartado. Assim, sei que eu vou ser, aí já preparar as pedradas aqui na minha careca, mas eu iria primeiramente com o Neiser no comando de ataque. Eu sei, é inexperiente, mas o Neiser tem juventude, vitalidade. Enquanto ele tiver condições, e ele também não aguentaria jogar os 90 minutos, talvez 60 minutos, 65, vai. Seria importante você ter um cara que, além de ir pro embate físico, em termos de contato, pode pegar a bola e te arrastar um pouco, te fazer correr para trás. O Neiser tem essa condição, o Chico não tem. Ele tem a condição de um embate físico na disputa e dali por diante só, né? E eu não tenho... O lugar que eu mais gostei de ver o Gerson em campo foi exatamente quando jogou ao lado do primeiro volante. E essa circunstância que você falou de colocar um ponta, Pedro, voltando, eu sei que é um outro Cruzeiro, você mesmo foi muito feliz quando falou, Flamengo e Cruzeiro e Flamengo estão numa circunstância bem distante daquele último duelo do Campeonato Brasileiro, eu concordo. Mas naquele jogo deu muito certo também essa questão de o Cruzeiro jogar com 4 jogadores de meio campo. O Cruzeiro joga com Lucas Silva, o Cruzeiro joga com Romero, com Christian e com Matheus Henrique pelo lado esquerdo. E era o que eu faria nesse jogo. Eu traria novamente o Gerson para jogar ao lado do primeiro volante, esse primeiro volante sendo o Lucas Silva, Christian, Matheus Henrique, para deixar um meio-campo com capacidade de combater e muito o meio-campo do Flamengo e para ter um pouco dessa posse também, essa posse que geralmente o Cruzeiro já tem tido, mas eu não acredito que o Tite vá por esse caminho, não. Vamos aguardar de fato. Falou. Oi. Aí você ia manter os nomes, mudaria a função, isso, né? Isso, exatamente. Só trazendo o Gerson, só assim, né? É porque você mexe uma posição do jogador em campo, muita coisa pode se alternar, né? Mas eu traria o Gerson de fato para jogar ao lado do primeiro volante, Samuca. Lucas Silva e Gerson, eu acho que o Mateuzinho ele consegue dar... Eu acho que ficaria assim um meio mais lento, viu? Sem o Mateuzinho, na dupla de volantes, véio. Porque o Gerson ainda não tá com aquele... Não é aquele Gerson... Não. Que todo mundo espera, né? Ele é um jogador diferente, mas ele ainda não tá conseguindo dominar o espaço físico como ele domina, né? Então eu acho que esse é o problema, véio. É que o Matheus Henrique, assim, ele não tem o mesmo poder de defensivo que o Lucas Romero. Mas eu acho que ele tem mais uma característica de deslocamento mais rápido, exatamente. Yes. Então, por mais que ele seja diferente do Romero, porque o Romero ele é aquele deslocamento, abriu a linha de passe e tocou. O Matheus Henrique é muito o cara de às vezes dominar e conduzir, levar essa bola. Pode ser um desafio, o que eu acho que pode, né? ser importante, justamente porque quando você não tem pontas, você precisa de ter jogadores com essa capacidade. E aí, é claro que ele não vai fazer isso como um desvairado, outro jogador que eu vou falar assim. Mas o Vidalba pode também, em alguns momentos, sei lá, o Flamengo baixou o bloco, que eu acho que o Leonardo Jardim em alguns momentos vai fazer isso para descansar o time fisicamente. E deve mandar o Pedro sair do jeito dele para cima do Vidalba. E aí o Vidalba pode ganhar campo para o Cruzeiro. Mas pensando nessa questão das alterações que a gente até citou, Valo, eu entendo que a possibilidade ela exista, né? Como você disse, do Lucas Silva como primeiro, mas eu concordo com o que o Samuel disse. Por quê? Porque o Matheus Henrique, talvez ele consiga manter um pouco esse comportamento do Romero, do deslocamento ali, meio que um trabalho de formiguinha, né? De fazer sair gerando rápido, de passe, né? de às vezes saltar para pressionar, por mais que ele não tenha o mesmo ímpeto defensivo que o Lucas Romero. É isso, muito bem. 4.000 pessoas ligadas aqui então conosco. Fechamos o nosso campinho. Oi! Não, só sobre o Matheus Henrique aí, quando a gente volta lá naquele jogo do Corinthians, né? Ele teve 2 desarmes, 3 interceptações,
7 cortes e 4 recuperações de bola. De duelos no chão, ele ganhou 5 em 9. E ganhou ainda um duelo aéreo. Então, essa é a partida modelo, velho. Isso. O Tite tinha que pegar o Mateuzinho e falar, ó, você fica aí no hotel aí, assistindo esse jogo aí, eu quero que você faça isso, velho. Se ele fizer, amanhã, 11h30 da noite, aqui no chat, aqui na live, vai estar todo mundo feliz da vida, véio, se ele repetir aquilo ali. Ali é o modelo que a gente quer, dali pra cima, véio. Cabe ao Mateuzinho, né? Aquele Mateuzinho da partida contra o Corinthians, ele colocaria uma pulga na cabeça do Tite. Total. Vocês concordam? Assim, pô, e agora? O que eu faço? Mas se jogasse quando fosse acionado daquela forma, né? Que é a partida, como disse o Samuel, a partida matriz, né? Dele ali como camisa olhar assim. para aquilo ali, assim... Eu posso fazer. É o analista assim, do Cruzeiro pegar aquele jogo, separar lance a lance, mandar o material para ele falar, Matheus, a gente precisa que você faça isso. Claro que dentro das características de um jogo contra o Flamengo. São equipes que jogam de formas diferentes. Mas eu entendo muito o que o Samuel falou e acho que pro Mateuzinho também, em algum momento, tem que ter isso, né? Ele tem que olhar e falar, cara, eu consegui fazer aquilo num cenário adverso, vamos falar assim, porque era uma decisão, era, né, o famoso ou vai ou racha. Sim. Era ganhar ou ganhar. A gente não tô falando do que aconteceu posteriormente, tá? Mas assim, ele entrou ali com uma missão muito difícil, porque o torcedor, talvez um tanto quanto parecida com a de agora, porque o torcedor do Cruzeiro olhava para aquele jogo e falou, putz, a gente vai sem o Romero. E aí? Hoje, para amanhã de novo, né? A gente vai sem o Romero. E aí? É a oportunidade do Matheus Henrique tentar repetir uma atuação naquele nível. Desbloqueia aí, Matheus Henrique. Desbloqueia aí, vai. Já vai dar quase 3 meses. Ô, Valor. Oi. E aí, quando a gente lembra daquele jogo, né? Eu fui ver aqui. 90 mais 2. 2 minutos de acréscimo. Ele dá lugar ao Wallace, né? Era o jogo pra ele se consagrar, né? Porque bate pênalti bem, né? Todo mundo se lembra, né? Na final na Sul-Americana contra o Boca, né? Bateu o pênalti muito bem. Exato, bateu muito bem. É isso. O LJ também, ele agora, friamente pensando, ele ajudou também ali ao negócio ir pro brejo, né? Tá jogando vinho na comida e bebendo azeite. Deixa eu ler algumas mensagens aqui. Fala aí, galera. Gostou desse vídeo? Então, compartilhe, comente, curta também e espalhe pra geral. Tem muito conteúdo para você acompanhar aqui, todos os cortes e, claro, a nossa programação na Samuca TV. Tamo junto? Vamos que vamos!